Oi, gente! Então, será que dá para ser feliz nos ambientes de trabalho? Dá para ser feliz trabalhando? Sim, a gente pode ser feliz trabalhando e eu vou explicar para você nesse vídeo. Então, assiste ele até o final. Para que eu possa explicar para vocês como ser feliz no ambiente de trabalho, eu quero falar uma breve história da palavra trabalho no mundo. O trabalho, ele surge e vem do latim, da palavra triparium, em que tri significa três e palio significa madeira. Então, na antiguidade, no início da sociedade, primeiro quem trabalhava era principalmente as pessoas menos abastadas da sociedade, né? As pessoas com menor poder aquisitivo, com menor poder, né, social. E dentro disso, essas pessoas normalmente elas eram escravas e elas eram colocadas nos tripaliums, que era um instrumento de 3 pontas para que eles fossem torturados. Logo após, se a gente for analisar, na Idade Média, a palavra trabalho ela já começa a ter um outro sentido, em que ela começa a ter o significado de atividade para alcançar um determinado fim. Então, dentro desse contexto, a gente já vê uma modificação do significado de trabalho, mas ainda quem trabalhava nessa época ou eram escravos, ou camponeses, ou artesãos. Um pouco mais à frente, no Renascimento, a palavra trabalho ela já começa a ter um outro significado. A gente já começa a percebê-la como sendo, na verdade, o trabalho como algo que enobrece, como algo que realmente dignifica o homem, como algo que faz sentido para esse homem. E esse valor, né, e essa forma de visualizar esse significado da palavra trabalho, ele vai acompanhando, né, até chegar nos dias de hoje. Hoje a gente vê essa mentalidade de perceber o trabalho como sendo fonte de felicidade. Mas essa realidade ela ainda não é tão presente. Por quê? A gente tem pessoas que se encontram entre os vários estágios da sociedade. Isso é tão interessante porque você já deve ter ouvido alguém falar assim: nossa, eu tô indo para o trabalho, nossa, eu tô indo para a luta, eu tô indo, ou muitas vezes assim, eu vou lá para ser chicoteado, cadê meu chicotinho? Ou até mesmo, né, como um sentido negativo, como um sentido penoso. E isso realmente traz um sentido negativo para o trabalho. Para vocês perceberem como isso é tão interessante, quando você fala assim: depois que acaba o expediente, ou até na sexta-feira, o que a gente fala? Vamos para o happy hour. Como se todo o momento que eu estive trabalhando não tivesse sido um momento feliz. Então, se eu vou para o happy hour depois do trabalho, significa que quando eu estou trabalhando, estou em algo infeliz. Então, essa mentalidade, ela já atrapalha e muito a possibilidade de ser feliz nos locais de trabalho. Mas se a gente for pensar, a maior parte do nosso tempo a gente está trabalhando, em torno de uma média de 8 horas diária. Então, se eu quero ter uma vida boa e feliz, e se meu trabalho eu não consigo ter essa vida boa e feliz, então eu não vou conseguir ter toda essa questão que é a felicidade na minha vida. Nesse sentido, os ambientes de trabalho são muito importantes dentro da construção de uma vida onde a gente vai ser, né, considerada como saudável, como feliz, como uma vida de qualidade. Então é importante que a gente comece a mudar dentro de nós e ter uma nova mentalidade e um significado positivo do trabalho. O trabalho é muitas vezes aonde eu vou conseguir ter o meu retorno financeiro para alcançar as minhas conquistas, o meu sucesso profissional e, consequentemente, o meu sucesso pessoal. Então, trabalhar realmente tem que ser visto como algo positivo. Isso é tão interessante que uma pesquisa feita no Reino Unido, ela coloca que foi perguntado para as pessoas como se sentiam nos ambientes de trabalho. E aquelas que se sentiam mais satisfeitas, em torno de 20% da pesquisa, as mais satisfeitas foram consideradas as mais produtivas. E aqueles que não estavam felizes no ambiente de trabalho, normalmente tiveram produtividade menor. Então isso significa que para que você tenha o alcance das suas metas, para que você alcance a sua produtividade, ser feliz e gostar do que faz, fazer sentido aquele trabalho, ajuda aí muito.
Mas como construir então essa felicidade nos ambientes de trabalho? Aí tem que haver uma união em que o trabalhador, o empregador, o líder, o gestor, todas essas esferas, todas essas personalidades, elas se encontrem unidas em prol da construção de ambientes de trabalho saudáveis e felizes. Para construir esses ambientes, muitas dessas informações eu já venho passando aqui nos conteúdos para vocês. E se vocês quiserem saber ainda mais sobre como melhorar as condições de trabalho, fala para mim, deixa aqui nos comentários, fala que você quer ouvir um pouco mais desse conteúdo. Porque realmente o que a gente tem que perceber é que o local de trabalho ele tem que ser o nosso momento be happy. E que essa ideia de que trabalho é uma tortura, ela tem que ser deixada de lado. Porque esse tem que ser realmente um dos nossos melhores momentos do nosso dia. Então, gente, esse é o recado do vídeo de hoje. Eu deixo um grande beijo para todos e a gente vai se falando nas minhas redes sociais. Até mais!